Olá, o meu nome é Carla Faneco, sou professora de Matemática do segundo ciclo da Escola Básica do Castelo, do agrupamento de escolas de Sampaio. E o meu nome é Nuno Valério, sou professor no agrupamento de escolas Professor Reinaldo dos Santos, em Vila Franca de Xira, e sou professor de Matemática do segundo ciclo também. Nós somos os autores do novo projeto da Texto, a missão MAT 5, e esta nossa apresentação baseia-se nas novas aprendizagens da matemática que foram homologadas em agosto do ano 2021, no passado ano. Mas é claro que não podemos falar só de aprendizagens essenciais da matemática, sem falar de alunos, sociedade, tecnologia e, claro, como é óbvio, esta nossa disciplina que nós relacionamos, que é a matemática. Ora, há algumas décadas atrás, o papel e o lápis eram as únicas ferramentas que a escola e que a sociedade dispunha para comunicar. Entretanto, a sociedade mudou, a tecnologia avançou e a escola teve que se ir adaptando. Houve tempos em que comunicámos através da escrita, através das máquinas de escrever, e fomos entrando cada vez mais no mundo global com o uso dos computadores e da internet. Os computadores pessoais que todos passámos a ter acesso e que enchiam a nossa secretária possibilitaram-nos entrar numa grande variedade de mundos e com uma grande acessibilidade. Produzir e acessar um conhecimento que vem mudar as nossas vidas e a nossa qualidade de vida, quer pessoal, quer profissional. No novo milénio, com os computadores portáteis e a internet, o avanço tecnológico foi acontecendo cada vez mais rápido e agora temos tudo aquilo que há décadas existia no computador, que enchiam a secretária, dentro de um bolso, ou o telemóvel. Na verdade, um telemóvel agora leva-nos rapidamente a uma maior variedade de lugares e é um conhecimento que até os antigos computadores não tínhamos acesso. Somos cada vez mais dependentes da tecnologia, mas mais livres no acesso. Estes avanços tecnológicos e da sociedade trouxeram inevitavelmente alterações no dia-a-dia, alterações essas que não sabemos até onde nos levam. A rapidez com que tudo muda é grande e imprevisível. E a escola tem assim o grande desafio de acompanhar esta grande mudança. Todos nós, claro, temos feito um esforço, a escola também, com projetos, com capacitação e até com o equipamento que agora está disponível. A sociedade evolui, a escola evolui e os nossos alunos também não são os mesmos, não é? Aliás, os nossos alunos têm feito grandes mudanças. A maior parte dos professores que hoje leciona farão parte desta geração X e alguns até deste baby boom que aconteceu nos anos 60. E desde essa altura até aos dias de hoje, muito tem mudado. Nós, enquanto baby boomers e geração X, esta geração dos 60, 70, anos 60, 70, eram basicamente consumidores. Nós víamos televisão, nós ouvíamos rádio, víamos o jornal, mas não podíamos interagir, ou se interagíamos demorava muito tempo, tínhamos que mandar uma carta e não havia mail, que é logo imediato. Portanto, nós éramos praticamente consumidores. No entanto, esta geração Y e Z, que são os alunos que nós temos tido recentemente, ou nos últimos anos, são alunos que já cresceram e nasceram com muita tecnologia. Tecnologia essa que lhes permite interagir. E essa é a grande diferença, é que tudo é partilhado e tudo com uma grande interação. Se nós antes falávamos dos millennials, e tem-se ouvido falar muito destes millennials, que são aqueles que nasceram entre 80 e 2000, a verdade é que os alunos que nós temos agora estarão entre a geração Z e ainda uma geração que já se fala, ou a literatura já começa a falar, que é a geração T, a táctil, que são alunos que sempre conviveram com a tecnologia e com tecnologia cada vez mais pequena, com tecnologia que tem que só tem que mexer, já praticamente eles consomem, porque é o mundo natural deles, é mexer nesta tecnologia. Nós não, nós tivemos que fazer esta imigração, esta migração digital e isso faz com que esta tecnologia toda na qual eles estão imersos faz com que eles também tenham outro tipo de necessidades. Muitos têm falado destes alunos que são os millennials e agora centennials também, que são multitasking e realmente eles conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo. Não que nós não conseguíssemos, nós também conseguíamos, mas a verdade é que eles conseguem ouvir música, conseguem ver televisão, estar ao telemóvel ao mesmo tempo, se calhar falar com os amigos, comer, estudar, toda uma série de coisas que nós também fazíamos e se calhar se tivéssemos hipótese também o faríamos.
mas se calhar não tínhamos hipótese porque não tínhamos tanta coisa disponível. Por outro lado, eles vivem no imediato e o imediato deles é publicar, e para além de publicar é dar uma opinião. Os alunos são cada vez mais interventivos, têm acesso a muita informação, coisa que nós não tínhamos, ou se tínhamos que estar na biblioteca a procurar durante toda a tarde até encontrarmos qualquer coisa, e agora basta pôr no Google e já sabemos qual é e temos um mar de informação, não é? Mas a verdade é que também estes alunos que se seguem, que são os próximos, não sabem muito bem qual é a tecnologia que vão ter no futuro. E como não sabem, ou não sabemos, aliás, qual é a tecnologia que vem aí e que tem um grande desenvolvimento, faz com que eles também mudem, não é? E que tenham outro tipo de necessidades. Outra das coisas que os alunos têm ou que sentem, e isto é a investigação que diz, é que eles têm que estar sempre ligados, têm sempre uma necessidade de estar ligados, de interagir, muitas vezes para não estar sozinhos. E é uma coisa que os alunos se calhar já não sabem fazer muito bem, é estar sozinhos, têm que estar ligados. Nós se calhar não precisávamos estar sempre ligados, não é? Bastávamos estar em interação, mas outro tipo de interação que não a de hoje. Mas reparem no seguinte, é que a geração Y e Z, para além, as gerações cada vez são mais curtas, não é? A tecnologia muda tanto que faz com que as vivências de cada geração ou de cada conjunto de alunos de uma determinada geração seja mais curta. E não só as mudanças, exigências são de tal ordem que faz com que, e a título de exemplo, temos aqui os millennials e os centennials, e eles já têm coisas diferentes. Os millennials ainda usavam, se calhar, DVDs, sabiam o que eram, por exemplo, a título de exemplo, enquanto que os centennials já não precisam, ouvem música no MP3. Já se fala em realidade virtual, que é o que se seguirá, impressões a 3D, que será da próxima geração, e isto para a geração Y, embora consigam perceber e saibam o que é, tudo bem, mas se calhar já mudou demasiado, e as gerações estão a mudar muito depressa, e nós temos que nos adaptar, como é óbvio. E pronto, as diferenças são de tal ordem que nós temos que nos adaptar também e dar resposta. Sempre há de haver uma geração, um gap geracional, ou seja, um fosso, e que divide as gerações, mas o esforço é grande, o nosso é grande, porque as gerações cada vez são mais diferentes, ok? E isso faz com que os alunos sejam diferentes, mas eles também, por esse facto, têm necessidades diferentes. E nós temos que nos aproximar a eles de uma maneira diferente. E os alunos de segundo ciclo, que já não são os alunos de primeiro ciclo, não são crianças, não é? Já têm outras competências, outra autonomia, mas que ainda também não são os alunos do terceiro ciclo, os adolescentes. E alguma investigação tem sido feita a este nível e tem revelado que alunos que vivem num mundo tecnológico, para que a escola os acompanhe, para que se façam pontos entre nós e os alunos, obviamente que a escola e os professores têm que basear a sua aprendizagem também na tecnologia. A tecnologia e o conhecimento partilham-se, e é assim que estes alunos pensam. Atualmente não faz sentido tirar uma foto e guardar a foto no nosso álbum, não é? Só faz sentido se partilharmos também o conhecimento. E o que se aprende deve ter um objetivo, deve ter um foco muito claro, deve ter um sentido prático. Para que aprender algo que não é útil? É uma pergunta que tantas vezes ouvimos. Aprender deve assim ser útil e deve-se basear naquilo que é real. Deve ser sincero, deve estar de acordo com os seus interesses e com a sua motivação e ligado sempre às emoções e às crenças. A aprendizagem deve ser, portanto, em contexto, deve ser verdadeira, deve ser realista e só assim faz sentido. Eles devem ser envolvidos também na sua própria avaliação e na sua própria aprendizagem e ter esse papel nas várias situações do seu dia-a-dia. Assim sendo, estes alunos que existem, as novas aprendizagens também apresentam aqui 3 princípios fundamentais, que é a matemática para todos, a matemática é única, mas não é única, e para que aprender matemática no século XXI? Ora bem, a matemática para todos é uma questão que todos fazemos, mas é uma ideia muito forte que as aprendizagens essenciais apresentam. Claro que nós já sabemos que a escolaridade é obrigatória e que a matemática
tem que ser para todos, mas é para todos os alunos. A ideia é que nenhum aluno pode ficar excluído e todos devem ter a oportunidade de aprender e de ter experiências que sejam matematicamente ricas e desafiantes. Como? Partindo cada um do seu conhecimento e do que eles já sabem, assim desenvolver a resolução de problemas recorrendo aos conhecimentos que cada um tem. E aí também então as representações que cada um consegue fazer e que sejam cada vez, ou melhor, progressivamente, cada vez mais sofisticadas. Tal como o seu raciocínio, é o desenvolvimento do raciocínio de todos os alunos, cada vez mais gradual e a partir daquilo que eles já conhecem, claro, usando uma linguagem matemática que lhes é própria, mas cada vez mais sofisticada. Outra das ideias é precisamente a tecnologia, como a Carla já tinha falado, porque o recurso à tecnologia pode fazer com que os alunos tenham, com que sejam promovidas igualdades de oportunidades. E aqui há uma ideia que também é muito forte, que é a ideia de inclusão e de diferenciação pedagógica. Só se houver alguma inclusão e alguma diferenciação pedagógica é que poderemos permitir que todos os alunos façam aprendizagens. Portanto, a matemática para todos, permitindo que todos os alunos tenham oportunidades múltiplas de contactar com os vários conteúdos, desenvolvendo gradualmente a sua compreensão e utilizando sempre a maturidade intelectual que eles têm e desenvolvendo-a, claro. A matemática é única, mas não é única. Ora, é uma visão da matemática que surge de uma educação global e que contribui para um conhecimento a par das outras áreas curriculares, obviamente em paralelo com o desenvolvimento de outros conhecimentos de outras disciplinas. Os conhecimentos são, como sabemos, ferramentas fundamentais para o desenvolvimento das outras áreas. A matemática é essa ferramenta que nos permite também desenvolver as outras áreas do conhecimento e estabelecer relações com outras áreas do saber. Obviamente que esta forma de entender a matemática é indispensável que seja compreendida pelos alunos em sala de aula. Permite, assim, aos alunos entender a matemática como uma disciplina útil e como uma disciplina coerente. Devem existir conexões, mesmo dentro da área da matemática, em vários contextos, na resolução de problemas, mas também devem existir conexões fora da matemática, com as outras áreas do saber, ligando a projetos e a outros contextos onde se podem ligar várias áreas do saber e na realidade, que é a realidade das nossas escolas, que é a realidade dos alunos, que é a realidade da sociedade no geral. E a matemática para o século XXI É precisamente a desenvolver e a aprender conhecimento matemático, que é muito necessário, mas para além disso, nós falamos do século XXI, já estamos no século XXI, mas é um século XXI que está a desenvolver-se muito rapidamente, não é? Principalmente a nível da tecnologia, como dissemos logo no início, quando falamos da sociedade e da tecnologia e da educação, mas a verdade é que antigamente nós aprendíamos um determinado conhecimento que era mais ou menos estanque, fazia-nos falta aquele conhecimento e a verdade é que agora nós precisamos de toda uma série de capacidades que nos permitam desenvolver e continuar a produzir e a aprender durante o século XXI. E esta aprendizagem é para todos e é para toda a gente, claro. Mas a verdade é que para os nossos alunos é desenvolver a capacidade de resolver problemas, de raciocinar, desenvolver o pensamento computacional, comunicar matematicamente, usar várias representações e conexões que levem a que os alunos aprendam matemática e desenvolvam uma predisposição positiva relativamente à matemática que eles aprendem. E estes são os 3 princípios essenciais das aprendizagens essenciais da matemática, que são super importantes e que têm que estar presentes como base da aprendizagem do ensino da matemática. As novas aprendizagens mostram-nos aqui um esquema circular, sem hierarquia, onde vemos conhecimentos, onde vemos capacidades e atitudes transversais.
Em relação aqui à parte dos conhecimentos, temos os temas que nós já conhecemos, temos números, geometria, a álgebra com uma denominação um bocadinho diferente, estávamos habituados a sequências e irregularidades, e dados e probabilidades, com a novidade das probabilidades que nas aprendizagens essenciais antigas não existiam. Em relação à valorização destas capacidades e conhecimentos, elas existem desde o primeiro, segundo e terceiro ciclo e aparecem numa visão de espiral, de uma abordagem espiral e de um desenvolvimento de conhecimento em espiral. Já as capacidades transversais da matemática são o círculo que aqui está representado, os sectores que aqui estão representados a azul, e que são aqueles que nós já conhecíamos e que estávamos habituados, que era o raciocínio matemático, a resolução de problemas e a comunicação matemática, e juntam-se agora, ou melhor, são assumidas, os outros programas já falavam, um ou outro já falavam de conexões matemáticas, aliás, conexões matemáticas sempre se falou, e de representações, mas aqui são assumidas e aparecem como capacidades transversais da matemática e passam a ter um cunho muito forte e estão em igualdade com a resolução de problemas, o raciocínio e a comunicação. Ainda temos uma capacidade transversal nova, que é o pensamento computacional, e aqui não há razão nenhuma para nos assustarmos sobre o pensamento computacional, porque não é necessário só trabalhar com computadores ou com informática. O pensamento computacional, como aliás já devem ter visto noutros webinars, tem uma série de características muito próprias, tal como as representações, a resolução de problemas, o raciocínio, etc. tem, mas que há imensas ajudas que nos permitem fazer com que os alunos as desenvolvam estas capacidades. De referir também que não, este esquema não é estanque, aliás, não é bem como aparece nos aprendizagens essenciais, nomeadamente as cores e a forma até, não é? E a forma também, exatamente, porque nas aprendizagens essenciais dá a ideia que é um bocado mais aerodinâmico, tem assim umas hastezinhas que levam a entender, e é assim que temos que o encarar, com todas as capacidades transversais se ligam com todos os conhecimentos matemáticos. Por exemplo, as conexões matemáticas não estão só ligadas à geometria e aos números, mas sim também a todos os outros conhecimentos. Entretanto, cada uma tem especificidades muito próprias, como já falámos, nomeadamente as representações matemáticas também, e que partem dos vários tipos de representações que os alunos conseguem, mas a ideia é que haja cada vez níveis de formalismo maiores e também de aprofundamento, e isto aplica-se a todas as outras capacidades. Na parte mais exterior deste esquema, temos as capacidades e atitudes gerais transversais ligadas ao perfil do aluno à ser da escolaridade obrigatória, e mais uma vez temos aqui uma série de capacidades, como o espírito crítico, a colaboração, a autoconfiança, a criatividade, que são transversais e que se ligam com todas as capacidades transversais da matemática e também com todos os conhecimentos matemáticos. Tudo isto parece que é demasiado, que é muita coisa, mas se calhar não é assim tanto, e pode ser operacionalizado de uma forma simples até, com as próprias ajudas que as aprendizagens essenciais nos dão. E que são as que vamos ver no próximo slide, que são a operacionalização destas aprendizagens essenciais. E pronto, e assim, as aprendizagens essenciais estão organizadas em colunas, não é? Temos assim 4 colunas. A primeira coluna identifica os temas e os tópicos matemáticos, que devem ser desenvolvidos sempre de forma integrada. A segunda coluna com os objetivos de aprendizagem, explicitando as aprendizagens que o aluno deve revelar relativamente a cada tópico e a cada tema, não é? E depois temos uma terceira coluna onde estão definidas ações estratégicas, onde são mostradas ações que indicam exemplos de metodologias que os autores consideraram adequados para a promoção dos objetivos, para chegarmos então aos objetivos de aprendizagem referidos na coluna anterior.
Na última coluna, nas áreas de competência do perfil dos alunos, aí estão consideradas aquelas áreas de competências que nós já conhecemos do PASSEL, do perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória. São essas as que estão nas últimas colunas. Temos aqui um exemplo. Exatamente, como exemplo, nós temos aqui o exemplo dos números naturais, isto é como aparece na página 19 do quinto ano, o tópico, ou melhor, o tema são os números, o tópico são os números naturais e o subtópico serão os múltiplos e divisores. Depois, os objetivos de aprendizagem é realmente aquilo que é necessário aprender, não é? E as ações estratégicas são aqui algumas ações, como a Carla disse, alguns apontamentos que é necessário e que levam são algumas indicações que são consideradas para promover esses tais objetivos. Algumas são alguns apontamentos que convém não esquecer, convém que estejam sempre presentes e que servem para desenvolver estes tópicos. Alguns tópicos têm mais ações estratégicas, outros têm menos, mas são no fundo apontamentos, coisas que convém não esquecer, que têm que ser abordadas. São sugestões. Como é que vamos operacionalizar todas estas questões na nossa sala de aula? A abordagem em espiral, que é uma abordagem que nós já tão bem conhecemos na matemática, não é? Os temas ao longo dos 3 ciclos, como vimos anteriormente, são os mesmos. Existe aqui uma ligação muito grande entre as sugestões metodológicas de uns ciclos para os outros, é até referenciado mesmo nas aprendizagens do quinto ano, aquilo que os alunos precisam de saber do ciclo anterior para formar novo conhecimento. Sabemos que na matemática o conhecimento se vai construindo, nós vamos subindo de graus, não é? Há um amadurecimento e uma consolidação das aprendizagens e esta é a abordagem espiral que todos nós já sabemos que existe na matemática. Em relação à articulação de conteúdos, não é? Nestas aprendizagens essenciais na matemática, há imensas hipóteses, imensas possibilidades de articular conteúdos. Nós sempre falamos em conexões e em realizar conexões, mas realmente aqui surge como um potencial muito grande em sala de aula, principalmente para a nossa gestão do tempo. A gestão que o professor pode fazer do tempo é integrar esses conteúdos e integrando não só o saber, como também o conhecimento que os alunos vão desenvolvendo. Há imensas hipóteses de articular, por exemplo, a geometria com sequências e regularidades, neste caso álgebra, ou até com números, permite com que haja uma articulação de conteúdos. Muitas vezes nós andamos a correr e com um certo sentimento de culpa, de já não vou ter tempo de falar sobre determinados temas ou fazer determinadas tarefas com os meus alunos, mas realmente às vezes se o conhecimento for integrado e se as atividades estiverem integradas, muito mais facilmente conseguimos entrar em vários temas e conteúdos. E aqui os alunos também têm um papel muito, muito importante. É verdade. Claro que nesta perspectiva, nesta dinâmica toda, os alunos não podem ser espectadores, não é? Têm que também todo o ensino estar centrado neles próprios, não é? Eles têm que ser ativos, têm que desenvolver uma autonomia e temos que lhes dar a voz e criar espaço para as suas iniciativas, não é? Eles têm que fazer parte de todo o processo, têm que ser agentes reguladores, têm que fazer parte também das atividades, da sua própria avaliação, têm que estar presentes em todo o processo. Não podem ser meros espectadores, como eu disse há pouco. E a ideia é mesmo essa. Exato, e a ideia é mesmo essa, é que os alunos não sejam meros espectadores e, aliás, nós temos essa experiência quando chegamos à frente da nossa turma ou das nossas turmas e dizemos, hoje vamos construir qualquer coisa. A cara dos alunos muda um bocado, porque os alunos realmente, nesta faixa etária, como já tínhamos visto no segundo ciclo, já não são bem as crianças típicas do primeiro ciclo, mas também não são os adolescentes. E uma coisa que todos os alunos gostam de fazer é fazer coisas, não é? E nesta dinâmica da aula,
É importante a partilha, a discussão de produções, explorar determinadas tarefas, resolver problemas, fazer atividades de pesquisa, de investigação, muitas vezes com foco em algo. E esta dinâmica de aula pode ter várias etapas, desde uma fase mais exploratória, depois uma mais de treino e outras de consolidação, mas a ideia é mesmo essa, é que haja uma dinâmica de aula que envolva os alunos, e aqui o papel do aluno, claro que é crucial. E são oportunidades muito boas para desenvolver e para integrar e desenvolver estas capacidades transversais de que falamos anteriormente, nomeadamente a comunicação, as conexões, a resolução de problemas, o raciocínio, etc. Pois, na sequência da dinâmica da aula que estávamos a falar, surge aqui as tarefas como o centro desta dinâmica da sala de aula. E a experiência matemática desenrola-se a partir de tarefas que devem ser diversificadas, poderosas e desafiantes. Estas tarefas, se motivarem o aluno, obviamente que vão fazer que eles aprendam melhor e estejam muito mais interessados na própria tarefa. E isto, todos nós temos experiência de aplicarmos tarefas que motivam mais os alunos do que outras que se calhar não são tão boas e não desenvolvem tantas capacidades. Em relação às modalidades de trabalho, obviamente que elas devem ser diversificadas e escolhidas em função do objetivo, do que se pretende aprender e do que se quer trabalhar. Estas novas AEs apelam à modalidade de trabalho em que os alunos interagem uns com os outros e muitas vezes até de forma independente do professor, valorizando assim, claro, o seu desenvolvimento da autonomia. As modalidades de trabalho devem ser sempre diversificadas, como todos sabemos, os alunos podem trabalhar a pares, em pequenos grupos, pressupõe-se que possam trabalhar também em grupos maiores, quando desenvolvem projetos, também não esquecendo, obviamente, o trabalho individual, que também tem o seu valor. A discussão coletiva em sala de aula e em grupo também é potenciadora do desenvolvimento das aprendizagens e que vemos aqui descritas neste documento. É claro que nós não podemos deixar de falar de recursos e tecnologia que se usam na sala de aula e que nós, de certa forma, sempre usamos. Se bem que nós temos estado a falar muito de tecnologia e da sociedade tecnológica, etc., mas não podemos aqui esquecermos dos recursos, e quando falamos de recursos estamos a falar também dos materiais manipuláveis que sempre usamos e que se têm usado no nosso ensino, na nossa educação, e que os alunos dominam e sempre trabalharam desde o primeiro ciclo, e alguns até desde o ensino pré-escolar. A verdade é que, se muitas vezes os recursos e tecnologias surgem como um pretexto para motivar e até para aprender, a verdade é que aqui são vistos como instrumentos para promover a aprendizagem. E surgem vários. E porquê que surgem? Surgem porque eles existem. Porque eles existem e porque fazem parte da nossa sociedade e do nosso dia-a-dia. Antigamente nós dizíamos aos alunos, ou lembrávamos, ou dizíamos sempre, tragam jornais para a sala, vão à biblioteca e vão investigar coisas nas enciclopédias. A verdade é que agora a internet tem muito mais do que isso e oferece um mundo de informação que é muito maior. Por outro lado, vamos poder continuar a usar calculadoras, robôs, os ambientes de geometria dinâmica que existem também, nós podemos usar, permitem-nos ver a própria geometria e fazer construções de um modo que até agora se calhar nós não conseguimos, só olhar para os sólidos geométricos ou para outros objetos geométricos. A verdade é que agora nós conseguimos manipulá-los e não é preciso estar a recortar, quer dizer, como tesoura, nós agora podemos mexer neles, claro, com esta tecnologia. Todas essas características que a tecnologia nos oferece poderá ser rentabilizada, e nestas aprendizagens essenciais estão muito evidentes e é nosso papel utilizá-las, não é? Em relação à avaliação, como também todos sabemos, é uma dimensão sempre muito importante em qualquer currículo, não é? E neste currículo, nestas novas aprendizagens, o foco na avaliação formativa e continuada, envolvendo muito mais os alunos,
é essencial. Obviamente que o feedback de qualidade e em tempo útil é essencial. A avaliação deve ter sempre momentos mais formais e momentos informais, criar momentos onde o aluno perceba que também é possível errar. Nós sabemos que na matemática isso é importante. Errar faz parte do processo de ensino-aprendizagem, só assim se constrói também novo conhecimento. A avaliação sumativa também não é deixada de parte, obviamente, está prevista aqui. Deve ser sempre pensada com diferentes e diversificados instrumentos de recolha, conforme aquilo que se pretende avaliar. Pode ser por testes, quando se quer avaliar conhecimentos, pode ser uma simples resolução de um problema, quando queremos avaliar raciocínio matemático, pode ser a apresentação ou a discussão de um problema ou até de um grande projeto se queremos avaliar comunicação. Não podemos deixar nunca de perceber e de entender aqui quando lemos as novas aprendizagens que a avaliação é sem dúvida algo que serve para autorregular e que o foco é sempre este, é da autorregulação, é de aprendizagem e de regulação do próprio ensino-aprendizagem. E faltava-nos aqui, finalmente, falar do papel do professor, não é? Nós, na nossa vida profissional, estamos tão habituados já a constantes alterações, que este pode ser encarado como um momento em que, mais uma vez, surgem aqui alterações, mais uma vez vamos ter que nos habituar a novas mudanças, e nós sabemos que os professores às vezes são um bocadinho resistentes a estas mudanças, mas o que é certo é que a matemática também precisava aqui de uma mudança no ensino. Estas novas aprendizagens, apesar de tudo, parecem-nos ser aqui mostradas e apresentadas num documento que facilita bastante o nosso papel. Temos sugestões metodológicas muito simples, muito práticas. É um documento muito facilitador do papel do professor como mediador e conseguimos identificar relações muito concretas entre os conhecimentos, traz-nos clareza às nossas dúvidas e o que nós queremos é realmente que todos nós passemos por este processo com uma imagem de um professor que está muito dificilmente a observar estas mudanças para um professor descansado e que vê clareza nestas novas alterações. Verdade, Nuno? E nós, como professores para professores do segundo ciclo, portanto, de colegas para colegas, e obviamente que nós, quando analisámos estas aprendizagens essenciais e quando estivemos a desenvolver o nosso projeto, também nos surgiram muitas dúvidas e muitas questões a toda hora. Contudo, e como vocês sabem, e como já tentámos passar, nós temos alunos com necessidades mais exigentes, cada vez a nossa profissão é mais exigente. É claro que a escola hoje tem muitas, já não é o que era antes, ou seja, cada vez temos mais grelhas, mais plataformas, mais projetos, mais responsabilidade, e lidamos com mais frustração, mas a verdade é que esperamos ter conseguido desmistificar, não queremos que entrem em pânico, nem que fiquem com grandes receios, porque, como a Carla já disse, nós já passamos por tantas mudanças que esta é mais uma, e de todas elas tiramos sempre aspectos positivos e convém que fiquemos com esses aspectos positivos. Muitas das coisas que que são novas agora, muitos de nós, aqueles que já têm um quarto de século de experiência como nós, certamente que já viveram muitas destas coisas que deixaram de estar presentes e agora voltaram novamente. Portanto, só temos é que potenciar também essa nossa experiência que nós já temos e tirar o melhor da nossa experiência. Obviamente que temos que fazer algum esforço e tudo requer um bocadinho de esforço, mas certeza que vamos conseguir. Esperemos ter conseguido acalmar, como já disse, e pronto, podem contar connosco para o que for necessário. Muito obrigado por terem estado aqui a ouvir-nos, esperemos que tenham aguentado até ao fim, e para qualquer coisa podem contar connosco através da texto. Muito obrigado a todos. Obrigada.